noite. Que o nosso norte, neste momento, seja Jesus, a quem confiamos o coração e a quem rogamos nos inspirar a todos para acolhermos a mensagem da espiritualidade benfeitora. Felipe Pinel foi um homem ímpar, que viveu no século XVIII, início do XIX, que foi um ativista da Revolução Francesa, portanto acompanhou todo o tumulto da sociedade da época e também a desistência de muitos seres de acreditarem na melhoria e no crescimento da França. Foi exatamente nesse período em que decorreu um movimento que culminou em 14 de julho de 1789, com a queda da Bastilha, que ele presenciou, já formado em medicina, um verdadeiro surto com um amigo irmão da infância, que até então apresentava um comportamento dito normal, e que diante daquele surto, ele desaparece, nunca mais foi encontrado. Felipe Pinel, então, se debruçou sobre o estudo da mente, sobre a área da psiquiatria, e ofereceu à humanidade um trabalho ímpar. Ele inaugurou uma nova era no entendimento das doenças mentais. Ele classificou várias doenças, principalmente aquelas que são passíveis de controle e que, na época, eram uma sentença de morte. Em 1793, ele assume a direção do então chamado Asilo Le Bicêtre, que era um hospital, um manicômio, para que nós possamos entender, que ficava dentro da Universidade Salpêtrière, em Paris. Para que vocês se localizem, é o complexo hospitalar onde veio a desencarnar Lady Diana. E aquele manicômio masculino, sob a sua direção, então toma um rumo completamente diferente. Ali estavam segregados centenas de homens com diversas patologias, mas todas rotuladas de loucura e tidas como irrecuperáveis. Então não havia nenhum tipo de investimento para que se oferecesse um tratamento medicamentoso, e também não existia à época um olhar psicológico para que aquelas criaturas fossem tratadas. Felipe Pinel fez a primeira classificação de neuroses e psicoses e estabeleceu a terapia ocupacional como caminho de reintegração daqueles homens à sociedade. Ele enfrentou grandes confrontos na área médica, quando ele pede a concordância para que aqueles pacientes fossem retirados das suas celas. Sim, eles eram encarcerados. Le Bicêtre tinha andares subterrâneos, celas minúsculas, onde não era possível ficar de pé. E se deitado, era impossível esticar o corpo. Logo, aquelas criaturas foram tomando um aspecto encurvado. Não eram merecedoras de nenhuma humanidade. Água e comida eram estritamente racionados, porque a sociedade só aguardava o momento
e quanto mais breve fosse, de que essas criaturas viessem a desencarnar, para não sobrecarregar os ombros da sociedade. Tinham, porém, muitos que ali estavam encarcerados, de fato, não eram criaturas doentes. Eles foram pessoas que se entregaram à luta, provocando a monarquia, a nobreza, e que se apresentaram como não desejáveis. Então eram levados para esse local e aguardava-se o desenlace fatal. Obviamente, a categoria médica não concordou com essa chance. E Felipe Pinel assumiu a responsabilidade que libertou todos nós de hoje estarmos encarcerados. Porque alguns definitivamente doentes, eles estavam sob a ação de um enorme estresse, sofrendo o transtorno da ansiedade. Alguém já ouviu falar nisso? Então, no momento daquele surto de ansiedade, eles eram catalogados como loucos e levados para o Lebicetre. Na mesma ambiência, existia um outro prédio que levava o nome da Universidade Salpêtrière e que era o asilo ou manicômio feminino. Então, Pinel assumiu o masculino em 1793 e em 1795, quando foi reconhecido o seu trabalho, quando perceberam a grande utilidade, entregaram-lhe também a direção do feminino. Numa madrugada de 1793, ele, em companhia do carcereiro, esse era o nome real, Jean-Baptiste Poussin, ele simplesmente libertou as centenas de doentes que ali estavam. Alguns esquálidos, não tinham forças nem para se erguer. Então rastejavam e no início da manhã todos estavam reunidos no hall de entrada do Lebicetre, onde existia uma imensa claraboia e incendia um raio tênue do sol das manhãs parisienses. Um deles se destacou quando, com imenso esforço, ele rastejou até o local onde incendia o raio de sol. Tentou por diversas vezes colocar-se em pé e direcionava a mão como se quisesse tocar o sol. E envolto em lágrimas, ele foi aos pés de Felipe Pinel, abraçou-o, beijou-lhe os pés e disse: "Ah, doutor, eu quase havia esquecido como é morno e lindo um raio de sol." Vocês acham que uma declaração desse tipo pode pertencer a alguém abrigado num estado incurável de loucura? Claro que não. Ali estavam todos os tipos de transtornos que levaram Felipe Pinel a um estudo minucioso, a aplicação de terapias humanizadas, a recuperação e integração à sociedade de grande parte desses homens condenados à morte. E Felipe Pinel, ao fim dessa experiência, desse estudo, ele coloca uma observação que resgata a nossa humanidade. Ele diz que a maior porcentagem daqueles doentes estavam apenas reagindo à condição de grande estresse aos quais tinham sido submetidos
no transcorrer da violação de seus direitos humanos, da constrição da sociedade, dos problemas que pesaram sobre os seus ombros. E a partir de então, raramente se conduz alguém com algum tipo de transtorno ao isolamento da sociedade. É por isso que nós não estamos internados. Porque quem hoje não sofre de ansiedade, não necessariamente do transtorno da ansiedade, mas da ansiedade, da pressão psíquica que a sociedade exerce sobre nós, estabelecendo metas que muitas vezes são impossíveis de ser alcançadas por aquela individualidade. Porque a sociedade generaliza valores, cobra competências para espíritos completamente diferentes. Então, não respeita a possibilidade de cada um. E nos leva a nos impor um esforço para esse cumprimento que gera diferentes transtornos em nossas condições mentais. Quando nós usamos o termo mental, nós estamos nos referindo ao espírito. Então, por si só, o espírito já vem à reencarnação com uma carga de compromissos densa, porque estamos tentando resgatar o nosso passado e ressignificar o nosso presente para nos direcionarmos a um futuro que nos aponte uma condição moral de maior evolução. Quando nós nos dirigimos ao Livro dos Espíritos, a partir da sua pergunta 23, nós vamos perceber que o pensamento é um atributo do espírito. Assim sendo, e de encontro a todos os estudos científicos e neurológicos, nós vamos perceber que o cérebro não pensa. O cérebro é como se fosse um exímio computador no qual você insere um programa para que ele faça a leitura desse programa. Então, quando nós abrimos, por exemplo, uma página da internet, nós estamos vendo o resultado de uma programação de informática que, se nós tivermos acesso a ela, aquilo que originou aquela página, nós vamos ver um aglomerado de símbolos, números, letras, que foge totalmente ao nosso entendimento. Assim age o espírito em relação ao nosso cérebro. Então, o pensamento, ele é formado pelo espírito, de acordo com a sua condição evolutiva. E isso se torna muito interessante quando, à frente de Felipe Pinel, um dos seus discípulos, que foi Jean Martin Charcot, ele faz de 1880 a 1890 uma pesquisa para provar o contrário do que Kardec já tinha colocado em 1857. Essa capacidade interpretativa do cérebro e a capacidade do espírito de organizar o pensamento e com ele impressionar o campo biológico. Então ele dissecou milhares de cérebros, buscando a área onde o pensamento era formado. Não encontrou. Depois ele foi seguindo o catálogo de Felipe Pinel e procurando nas diversas doenças mentais onde estava a deformidade condizente no campo cerebral. Na maioria das vezes, ele não encontrou. Então, tudo que hoje nós chamamos transtorno, que a psiquiatria denominou transtorno, não tem uma marca cerebral. É um estado da fisiologia do cérebro.
do funcionamento do cérebro. Então, não tem uma marca. Em algumas situações, que nós chamamos doenças mentais, nós podemos encontrar uma deformidade no cérebro. Para todo o resto, existem os sintomas, eles se exteriorizam, eles conseguem ser avaliados, mas eles não são justificados na morfologia do cérebro. Então, onde é que está esse defeito que provoca a reação no ser? Jean-Martin Charcot simplesmente disse que era algo extracerebral. Sem aceitar o espiritismo, sem aceitar a existência do espírito, ele foi de encontro às informações da codificação. Porque o extracerebral de Jean-Martin Charcot e da psiquiatria da época nada mais era do que o espírito imortal. O espírito, ao elaborar o pensamento, ele impressiona o corpo através do cérebro. Então, o cérebro é o instrumento que o espírito usa para expressar as suas ideias com reações biológicas. Por quê? Porque nós ainda precisamos dessas reações profundamente materializadas para sentirmos as condições adversas em que nos encontramos e estabelecermos uma reação para não mais as sentirmos. Então, através de hormônios cerebrais, chamados neurotransmissores, hoje descobertos em mais de 200, cada um deles tem um significado diferenciado em nosso cérebro e em nosso corpo biológico. Então, nós temos, por exemplo, no conceito de ansiedade, no transtorno de ansiedade, uma orquestração de hormônios que provoca uma síndrome de reações profundamente desagradáveis. O cérebro recebe uma ordem impositiva do espírito. E aí ele prepara o corpo para que, através do instinto de preservação, o corpo reaja e se defenda. E o que o cérebro precisa fazer para isso? Ele dá uma ordem para que seja produzida adrenalina. Então, as glândulas suprarrenais produzem uma quantidade de adrenalina na medida em que o espírito manifesta a sua preocupação. E por que essa adrenalina? Porque já que o corpo vai ter que tomar uma atitude que infelizmente ainda, porque não nos reconhecemos efetivamente um espírito imortal, é de agressividade, não é de defesa, não é de diálogo. A gente ainda acha que para se defender, a gente precisa atacar. Então o corpo, viciado no hábito mental do espírito, ele continua reagindo ao instinto. E a adrenalina faz com que o coração aumente os seus batimentos cardíacos, o sangue que circula para o abastecimento da vida a mais ou menos 70 metros por segundo, ele acelera para oxigenar e proteger os órgãos vitais, os pulmões, mas principalmente o cérebro. Então, no estado normal, nós já consumimos, o nosso cérebro consome 20% de todo o oxigênio no nosso corpo. Agora, imagine quando você tem que tomar uma atitude imediata. Então, o cérebro necessita de muito mais oxigênio para não morrerem os neurônios. Automaticamente, há liberação, também pelas suprarrenais, de um outro hormônio chamado cortisol. Vocês têm ideia do que é o cortisol? É corticoide. É um corticoide natural, produzido pelo nosso organismo. Mas, às vezes, em quantidades absurdas. O cortisol, como corticoide, ele provoca algumas consequências imediatas no nosso corpo. Por si só,
ele eleva a nossa pressão sanguínea. Ele também costuma elevar os índices de glicemia no sangue, as presenças de açúcares no sangue. Por quê? Porque o açúcar é o que nos dá energia. E como nós vamos ter que tomar uma reação, ele tem que oferecer esse combustível aos nossos músculos. Tudo bem se for verdade. Mas como o cérebro não pensa, imaginem quando nós estamos lembrando um fato desagradável e ameaçador, que não está existindo. Na realidade, aconteceu há 20 anos atrás. Mas eu ainda não lido com esse fato. Aquilo me magoa, me ofende. E a gente parece que tem uma certa inclinação ao masoquismo, né? Parece que a gente gosta de lembrar o que não foi bom para nós. E a gente diz assim: ah, não, eu só lembrei porque eu preciso desabafar. Aí eu desabafo com uma amiga às 7 da manhã, com outra às 9, com outra ao meio-dia, com outra às 3 da tarde. Mas o meu cérebro não diferencia que eu estou lembrando, pensa que eu estou vivendo. Então, a cada período que eu rememoro, ele prepara o corpo. Ele derrama adrenalina, ele derrama cortisol, ele derrama açúcares. Eu não vou usar. Aí eu vou contar um segredo para vocês. Sabe aquele final de dia que a gente chega em casa e diz assim: gente, olha como o músculo da minha perna está endurecido, parece uma pedra. Olha aqui como está endurecido, estou com o pescoço duro. Pare e analise. É um sinal do corpo para dizer que você estabeleceu por diversas vezes, o seu espírito diversas vezes estabeleceu que você estava em risco. Essa conjunção de hormônios repetidamente levam o corpo a uma desestabilização, a uma preocupação com o que talvez não aconteça, ou com o que já aconteceu e eu não posso modificar. E esse diagnóstico é tido como transtorno de ansiedade. Simples assim. A ciência, na década de 90 do século XX, principalmente nos Estados Unidos, ela teve um investimento de mais de $1 milhão para pesquisar o cérebro e descobrir meios de evitar esse tipo de transtorno. E conhecer o cérebro poderia criar meios preventivos para que essas doenças não mais acontecessem. Obviamente, eles não conseguiram a cura, porque a cura é do espírito. A cura não é do corpo, é do espírito. Mas eles fizeram descobertas incríveis. Então, nessa década, nos Estados Unidos, já havia o PET scan, viu, gente? Aquilo que chegou bem depois aqui para nós e que mapeia o corpo em funcionamento, principalmente a área cerebral, ganhou grande importância depois da criação do PET scan, mas reuniu médicos, cientistas, especialistas que chegaram a uma encruzilhada fantástica e que empurra toda a ciência no caminho do espiritismo. Então nós estamos na vanguarda e não sabemos, porque o espírita é o que mais desvaloriza o espiritismo. E por não compreendê-lo, por não se interessar em conhecê-lo, não o administra em sua vida cotidiana, colocando-se à mercê de doenças que não precisariam mais existir se nós cuidássemos da nossa integridade espiritual e moral. Então,
doutores como Andrew Newberg, que hoje, na atualidade, vem fazendo progressos interessantes através da neuroimagem, confirmando o transe mediúnico. Esse estudo foi feito nos 3 anos, deste para o passado, e comprovou a mediunidade de psicografia. Então, foi feito com médiuns psicógrafos, e pasmem, a maior parte deles brasileiros. Também tem o neuropsiquiatra canadense Michael Persinger. Tudo isso vocês podem buscar no Google, que tem o estudo. E juntou um neuropsicólogo indiano de nome estranho chamado Vilayanur Ramachandran. Então, eles eram dedicados a acompanhar pacientes que tinham desenvolvido tumores cerebrais, malignos ou não, fazer esse acompanhamento para ver como é que eles respondiam ao tratamento e avaliar quais eram as diferenças culturais, religiosas e o quanto isso poderia influenciar no comportamento deles frente ao tratamento. E eles fizeram uma descoberta incrível. Aquelas criaturas que tinham os tumores, obviamente, quando recebiam a ingestão da glicose para a realização do exame, supostamente os tumores são células extremamente famintas. Então, chamariam a si toda a glicose. E aquela área se destacaria na imagem, dando a amplitude, o desenho do tumor. Mas em algumas dessas criaturas, embora a existência do tumor, embora o mapeamento dele fosse concreto, apresentavam uma área do cérebro totalmente diferenciada, que é o neocórtex frontal, tido pela ciência como o estado de meditação, de entrega, de reflexão do ser humano, porque nós estamos vivendo agora um novo século. É o século da espiritualidade, da nossa ressignificação do propósito na Terra. Então, o que eles descobriram? Que X criaturas tinham uma biologia, naquele local muito superior à do tumor. E eram sempre as mesmas pessoas. Essas pessoas foram acompanhadas, algumas até o instante da morte, outras por toda a recuperação e por 10 anos, de 1990 ao ano 2000, elas foram acompanhadas. E em todos os momentos apresentavam aquele destaque no cérebro, que representava um movimento muito atuante. A par disso, uma orquestração dos hormônios cerebrais extremamente positiva. Por exemplo, eles dobravam a capacidade de produção da dopamina. Sabe o que é a dopamina? É aquele neurotransmissor, ou aquele hormônio do bem-estar, que as academias propagandeiam, Venha fazer exercício físico, porque produz dopamina. A dopamina, ela é 100, não é 6, é 100 vezes mais potente que a morfina. Ou seja, ela aumenta a nossa capacidade de resistência à dor, mas ela também valida o nosso sistema imunológico. Ao contrário, quando vem o cortisol, no instante que ele derrama no organismo, no instante do transtorno da ansiedade, por questão de sobrevivência, o organismo suspende o sistema imunológico, tira do ar o sistema imunológico. Então, a gente fica à mercê de qualquer virose, qualquer bactéria, qualquer doença. A gente se coloca em risco. A dopamina não. A dopamina protege o organismo, dá uma sensação de bem-estar. E aí eles se perguntaram, mas como isso acontece? Olha a universalidade do ensino dos espíritos que Kardec colocou, que coisa maravilhosa. Não acontece só nos centros espíritas,
com os médiuns nas reuniões mediúnicas. Acontece na ciência também. Porque a par dessa pesquisa nos Estados Unidos, na Inglaterra, uma física chamada Dana Zohar fazia a mesma pesquisa, chegou à mesma conclusão e adiantou-se aos cientistas americanos e denominou aquele ponto comum de ponto de Deus. E descobriu que aquelas pessoas que apresentavam esse metabolismo, elas tinham algo em comum. Elas exerciam na vida o que aprendiam na religião. Então eu venho ao centro, eu aprendo uma série de coisas, mas quando os problemas surgem na minha vida, eu ponho em xeque o que eu aprendi no centro. Se eu estiver doente, se eu estiver frente a um desafio econômico, eu perco a fé, eu titubeio, mas essa dúvida, essa insatisfação, essa insegurança, ela age no meu corpo físico. Então, há uma cadência de hormônios que nos leva ao pensamento curto, à incapacidade de refletir e de, portanto, encontrar saídas, que é exatamente a condição da depressão. Quando eu venho, eu absorvo os conceitos, mas eu levo os conceitos para a minha vida, ou seja, eu não sou espírita porque estou dentro do centro. Eu sou espírita em todos os instantes da vida, porque a religião serviu para me conectar a Deus, para eu saber quem realmente eu sou. E se eu sei com certeza que sou um espírito imortal, eu também sei que serei herdeiro de tudo que eu fizer hoje. Então eu passo a tomar cuidado com o que eu faço. Há um livro de Sueli Caldas-Schubert que tem um capítulo chamado O Pensamento, e que nos aponta que saiu uma notícia no jornal O Globo, de 16 de junho de 98, que um cientista chamado Brian Salzberg, ele inventou uma sonda chamada sonda potenciométrica. Então, é mais ou menos como o voltímetro, que mede a corrente de energia. Essa sonda mede a corrente eletromagnética. Energia eletromagnética, quer dizer, composta de eletricidade mais magnetismo, é a definição do pensamento. Então, são correntes eletromagnéticas que o meu cérebro absorve sob o comando do meu espírito. Porque eu crio sintonia. Então, eu posso sintonizar com uma corrente eletromagnética, um pensamento bom ou com um pensamento ruim. E a partir do momento que eu aceito, eu não consigo mais frear as consequências orgânicas que ele impõe. Então, essa sonda foi colocada num microcatéter e numa microcâmera inserida em cérebros na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e fotografou o pensamento. Como assim? Porque como são neurotransmissores, são substâncias químicas que, como os relâmpagos que nós vemos, elas viajam não do céu para a terra, mas de um neurônio ao outro. E dependendo da substância, a que gera tristeza, a que gera alegria, a que gera bem-estar, são mais de 200, explicitando o que sente o meu espírito. O raio tem uma cor diferenciada. E aí eles fotografaram as emissões e descobriram que essa substância viaja de um neurônio a outro a uma velocidade de 450 quilômetros por hora. Mais do que um carro de Fórmula 1. E que entre um pensamento e outro, entre um raio e outro, passa-se um período inferior a 1 segundo. Então, olha que privilégio a dona de casa. É comprovado que ela é a pessoa que tem mais capacidade de ter vários pensamentos ao mesmo tempo.
Aí a mulher que se envergonha de ser dona de casa fica feliz quando vê essa condição. Porque isso não é uma condição de análise somente. É uma condição que lhe dá a prioridade de se recuperar de um AVC, por exemplo. Porque o cérebro dela, porque pensa muitas coisas ao mesmo tempo, cuidar das crianças, fazer o almoço, arrumar a casa, lavar a roupa. Então, há uma conectividade que está também nesse livro da Sueli, que é Os Poderes da Mente. Né? Há uma conectividade que uma parte do cérebro consegue substituir a outra no caso de uma lesão. Pensem, que coisa maravilhosa. Mas agora pensem em outra coisa. Quando eu tenho um pensamento de raiva, é como se eu me colocasse num carro, sem cinto de segurança, acelerasse esse carro a 450 km por hora contra um muro. Quem é que vai sofrer o maior dano? É o muro ou é você? Nós. Mas se eu emito um pensamento de bem, ele também viaja a essa velocidade, só que quando bate no muro, ele esparge o bem sobre mim. Porque o muro não é concreto. O muro, o amor, fluidifica tudo que existe no mundo. O primeiro beneficiado sou eu. Aí um cientista do Arizona, que não tinha religião, ele queria mesmo provar que o pensamento é capaz de fazer a diferença entre a vida e a morte. Aí ele propôs uma experiência. Quem aceitasse iria se submeter ao seguinte experimento. Iria ser levado para um hospital, amarrado a um leito. Um dos braços ficaria pendente da cama. Seria feito um corte no pulso. É tétrico. Uma vasilha de metal ia ser posta embaixo. Ele ia ouvir o sangue se esvaindo e ele ia conduzir o pensamento dele, obviamente, para se salvar. Então, que houvesse uma coagulação. Para isso, ele tinha que ter um pensamento positivo. Ele tinha que acreditar que o que ele pensasse exerceria no corpo uma reação condizente. Você aceitaria essa experiência? Nem eu. E sabe a única pessoa que ele arrumou? Um homem que estava no corredor da morte, na prisão de Fênix. E esse homem iria ser executado na cadeira elétrica dali a um mês. E ele expôs para o homem a morte horrível que ele ia ter. E que ele teria uma chance de sobrevivência. Porém, se ele não sobrevivesse, a morte não lhe ofereceria nenhum tipo de dor. Se ele vencesse, ele teria sua pena comutada para prisão perpétua, melhor que cadeira elétrica. Ele topou. Foi, mas era só uma indução psicológica. Foi tudo feito como ele falara. Só que foi só a sensação de corte. Corte não existiu. O sangue pingando não era sangue. Era uma vasilha embaixo da cama, com um vidro de soro, que naquela época era vidro mesmo. Ele abriu o vidro todo, então o soro se esvaía e fazia barulho no alumínio. E a cada tantinho de tempo ele ia lá e fechava um pouquinho a válvula até que o soro foi gotejando lentamente e ele fechou a válvula. Então aí tinha duas escolhas. Eu consegui coagular o sangue, parou de sair, eu me salvei. Ou parou de pingar, acabou o sangue, eu vou morrer. Quando ele fechou a válvula, o homem morreu imediatamente de um ataque cardíaco. Lívido, como se não tivesse nenhum sangue no seu corpo, porém ele não tinha perdido uma gota. Ele provou. Quando eu formulo o pensamento no meu espírito, imediatamente eu imprimo isso no meu cérebro. E se eu, no espírito, diante de um desafio da vida, como, por exemplo, a reencarnação, que está em toda a obra de Kardec,
mas que está principalmente no livro 2, o retorno à vida corporal, depois o retorno à vida espiritual. Está na obra de André Luiz, muito explícito no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, preparação de experiências, como é planejado o corpo físico para ser o suficiente resistente às induções do espírito, porque senão nós nos mataríamos inúmeras vezes por dia, a fim de que a reencarnação seja bem sucedida. Então isso está na obra de Kardec, está na obra de André Luiz, que eu tenho certeza que são muito faladas aqui nas reuniões da casa, e mais aprofundadas nas reuniões de estudo, porque o espírita tem um péssimo hábito. Se você for a qualquer religião, tá? Evangélicos, testemunhas de Jeová, todas as categorias de evangélicos, todos estão estudando a Bíblia. Todos andam com a Bíblia debaixo do braço. O espírita, ele acha que ele vai à reunião de evangelho porque ele precisa assistir ao evangelho para receber o passe. Mas se ele não sentir um constrangimento que seja suspeito de mediunidade, que ele precise entrar porque ele acha que se ele não trabalhar mediunicamente nada da vida dele vai dar certo, o que é uma redonda mentira, tá? Fora isso, o espírita não se matricula em grupos de estudo para conhecer o espiritismo e para saber que o espírito que ele pensa frente à vida pode fazer a diferença entre a vida e a morte. É só olhar o número assustador do crescimento de suicídios. O suicídio é o último grau da desesperança. É como se a pessoa não soubesse para que ela está aqui, não encontra uma finalidade. Então nós deveríamos ingressar no estudo para melhorar a nossa relação com a existência. E não nos submetermos à existência como se aquilo fosse um castigo, que no final de tudo, não importa o que você faça, você vai morrer. Olha que coisa triste. Então eu prefiro morrer agora, porque se eu morrer daqui a 50 anos, eu vou sofrer muito mais. Eu morro agora. Então a gente precisa criar o hábito de estudar para comandar da melhor forma possível o meu corpo biológico. Como? Com a minha transformação moral. Transformação moral não é virar anjo nessa reencarnação, mas é administrar melhor os meus sentimentos. Até porque, se eu derramar sobre o meu campo biológico uma preocupação excessiva, a resposta dele pode ser a morte. Ou pode ser, no meio de toda a escuridão, eu encontrar um grande feixe de luz, eu encontrar uma saída. Quando eu digo assim, não tem jeito, não tem saída, é o meu espírito impondo uma impressão de morte ao meu corpo. Então, todos os hormônios, a partir daquele momento, vão conjugar para que o meu corpo entre numa síndrome de desânimo, de desistência. São tudo hormônios, tá? Tudo hormônios. Por quê? Porque eu não educo o meu espírito, logo eu condeno o meu corpo. Mas já que eu contei uma história triste, eu vou contar uma alegre. De uma mulher que todas as dificuldades da vida se impuseram à existência dela. Todas. E ela foi perdendo a estabilidade. Depois de perder a estabilidade, ela perdeu o marido. Mas ela tinha 7 filhos. O mais velho com 13 para 14 anos e o mais novo com meses. Quem de nós daria emprego a uma mulher viúva com 7 filhos? Já pensou se um filho ficasse doente a cada dia da semana, ela não viria trabalhar a semana inteira? A gente não é caridoso a esse ponto. E por que ela não tinha oportunidade de trabalho e só ofereciam creche gratuita se ela aparecesse com o trabalho? Então uma coisa levava a outra e ela foi perdendo tudo, né? Os móveis da casa, tudo. E aí chegou numa condição que ela não tinha nem alimento para dar para os filhos. A única coisa que ela não se desfez foi de um rádio. Por quê?
Porque aí, quando os filhos choravam de fome, ela punha música, cantava, levava os filhos a se agitar. Aí eles ficavam cansados, suados, pediam água, ela dava bastante água, a água dava a sensação da saciedade, junto com o cansaço eles dormiam. E ela se ajoelhava e dizia: Senhor, providencia-me a oportunidade de conseguir o pão, porque ela tinha medo que os filhos morressem. Já vinha assim há uns 10 dias, ela não tinha nada para dar para as crianças. Aí um dia, quando ela liga o rádio, o locutor está dizendo assim: hoje é um dia diferente. Se você tem certeza que Deus existe, liga para nós, conta a sua experiência. Ela correu na vizinha e ligou e disse: moço, eu tenho certeza que Deus existe, então me conte. O senhor poderia me mostrar um caminho que não fosse a existência de Deus para manter 7 crianças vivas depois de 10 dias sem comer? O homem ficou calado. Só que todo rádio, todo programa tem audiência. Aí do outro lado tinha uma pessoa ouvindo, um ateu, que não acreditava em Deus. Só que era dono de uma rede de lojas e supermercados. E aí ele, atento, ouvindo, escuta a mulher dizer assim: olha, moça, eu tenho tanta certeza que Deus existe, que Ele está tocando o coração de alguém nesse momento. E essa pessoa vai me oferecer comida imediata para os meus filhos, mas uma oportunidade de emprego para que eu possa resgatar a minha dignidade. O ateu achou aí a grande oportunidade dele provar que Deus não existe. Ele pegou 2 funcionários, carregou um caminhão de tudo que vocês podem imaginar, até móveis para a casa dela, uma carta de emprego, e disse para eles: vão lá, avisou a rádio para fazer a cobertura, entreguem tudo, e quando ela perguntar quem foi que mandou, vocês dizem: o diabo. E se vocês não provocarem essa resposta, vocês estão despedidos. E não é que a mulher não perguntou? Aí eles olharam um para a cara do outro, o patrão ouvindo no rádio, aí o mais corajoso, para não perder o emprego, falou assim: ô dona, a senhora não vai mesmo querer saber quem foi que mandou? E ela, acho que era nordestina, né? Ela devia ser da Paraíba. Ela respondeu: vou não, meu filho, vou não, porque quando meu bom Deus manda, até o diabo obedece. Se na mesma medida em que ela tinha fé em Deus, nós tivéssemos a certeza de que somos espíritos imortais, o nosso comportamento frente à vida, porque os reflexos são imediatos no nosso corpo, mas a gente não consegue fazer a ponte que o corpo está apenas recebendo o que o espírito é. Se nós tivéssemos certeza disso, como tudo seria diferente. Como nós investiríamos em não permitir que o pessimismo e o desânimo se abatesse sobre nós. Quando eu me aceito desanimado, a palavra desânimo vem de ânima, alma. O prefixo des quer dizer sem. Quando eu digo que eu sou desanimado, eu afirmo que eu não tenho alma. Então, que eu não sou um espírito imortal. Eu sou apenas este corpo. Este corpo justifica todos os acontecimentos da minha vida. Se eu tenho certeza de um Deus justo, de um Deus misericordioso, eu não posso aceitar apenas o corpo. E a doutrina espírita, em toda a obra da codificação, é um poema à alma, dizendo para que despertemos, a fim de melhor administrarmos esta nova etapa chamada reencarnação. Que essa história de hoje, e principalmente a ciência que se debruça não aceitando o espiritismo, mas cada vez validando mais a codificação espírita, seja suficiente para nos impulsionar ao crescimento espiritual, porque essa é a única fatalidade que existe. Todos nós um dia seremos definitivamente bons. Por que não começar agora?
porque você não sabe como é a minha vida. Eu vivo mergulhado nas trevas da dificuldade. Pois havia um empresário da Nova Zelândia que, atingindo todos os objetivos, se sentiu completamente inútil perante o mundo. Está lá, pergunta 943 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o suicídio. Há muitas pessoas que caminham em direção ao suicídio, não é pela falta, mas pela saciedade. A saciedade nos leva a não ter mais objetivos. Então, eu preciso, de qualquer maneira, me conhecer como espírito imortal. E quando ele pensou no suicídio, os filhos lhe disseram: pai, sai dessa condição de materialidade e se apegue a Deus. Mas Deus não existe. Não existe porque você não consegue enxergá-lo. Então, o levaram para um lugar na Nova Zelândia, que hoje é de turismo internacional, recebe mais de 1 milhão de turistas por ano. É chamado de a 8ª maravilha do mundo, que é o complexo de cavernas de Waitomo. E o que ele descobriu lá o fez reencontrar Deus, mas principalmente legou para nós todos a possibilidade de também reencontrá-lo. Hoje, os turistas que visitam Waitomo fazem um trajeto nas cavernas, cuja maior caverna tem 5 metros de altura. Mas todos que passam por ali, a quem é pedido silêncio total, atestam que viram o céu com um número infindável de estrelas, como nunca viram. E ver o céu de uma caverna simplesmente é o maior atestado da existência de Deus. Mas qual não é a surpresa? Que quando eles saem, o guia que os conduz diz: não, ninguém viu o céu, nem sequer uma estrela. Foi apenas uma ilusão. Não, não é uma ilusão. Nós vimos os brilhos de fato. Os brilhos vocês viram, mas não são as estrelas. São milhares de vagalumes na pista de provas da luzinha que eles trazem na cauda. Então, aquele lusco-fusco faz com que o cérebro humano seja enganado e acredite que aquilo são estrelas. Então, por que é que, se o meu cérebro pode ser enganado até pelo que está fora de mim, se eu tiver que estar enganado como espírito, e eu tiver dúvidas do espírito que sou, por que eu não encaminho o meu pensamento para criar estrelas de esperança na mais profunda escuridão do sofrimento? Porque, de qualquer maneira, eu tenho que optar por sobreviver. E sobreviver com esperança é navegar para a imortalidade com a certeza absoluta de que estaremos indo ao encontro de Deus. E que Ele derrame através da espiritualidade benfeitora todas as bênçãos de amor e de paz sobre todos nós. Muita gratidão e uma feliz noite a todos.